Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Aqui nós temos, nesse capítulo 17, a história do profeta Elias e o momento em que ele encontra-se com a viúva de Sarepta e ele tem com ela uma experiência sobrenatural, um milagre fantástico que é a multiplicação do azeite e da farinha. Aquela palavra muito conhecida que diz que o azeite não vai se acabar e nem a farinha. E assim acontece na vida dessa mulher que está nesse capítulo 17 do livro de 1 Reis. O fato que nós trazemos hoje para a meditação é o fato de que depois do milagre, depois do azeite, depois do alimento ter sido suprido, acontece do filho daquela mulher, o único filho que ela tinha, adoecer e morrer. E aqui o texto mostra que naquele momento a mulher ficou nervosa, ela ficou agitada, ela ficou revoltada com o que aconteceu com seu filho. E neste momento nós vimos aqui no texto a doença ela se agrava e mata. Parece que é algo instantâneo, algo rápido, que não demorou muitos dias para acontecer. Então, isso quer dizer que ela teve uma experiência de uma perda, de uma forma que ela não viu o filho sofrer para, de certa forma, se sentir aliviada com a morte. Não foi uma morte pela idade, era uma criança. Então ela estava sofrendo, ela estava muito sentida e ao mesmo tempo muito nervosa, muito brava com aquela situação. E ela começou então a dizer algumas palavras para machucar e para ferir o profeta, cobrando de Deus, cobrando do profeta aquela situação que tinha acontecido com o filho. E o fato principal que eu quero te chamar a atenção é para a capacidade emocional e psicológica do profeta ali naquela hora, diante daquela circunstância. A capacidade de se controlar, a capacidade de ter a atitude certa no momento certo diante da crise, diante da dificuldade, diante do problema. O problema era o filho da mulher faleceu, o filho da viúva de Sarepta faleceu. Esse era o problema. A crise, a mulher ficou revoltada, a mulher ficou indignada com aquela situação, qualquer mãe ficaria. E naquele instante, o profeta não discutiu, o profeta não debateu. O profeta teve um equilíbrio emocional. Ele usou a sua capacidade emocional naquele momento a seu favor. Ele se controlou. A única coisa que ele fez foi pegar o filho daquela mulher e o retirar daquela cena. A Bíblia diz que ele pegou a criança, tirou daquele lugar, levou para o quarto, fechou a porta. Quer dizer, ele saiu do problema, ele saiu do foco da dor da mulher, tirou aquela cena, aquela situação do filho morto, da presença da mulher, levou o filho para outro cômodo da casa. Quer dizer, tirou aquela situação, daquele calor, daquela emoção, levou o filho para outro cômodo da casa, fechou a porta e aí começou a orar. Ele começou a falar com Deus, ele pôs a sua fé em ação. Quero te dizer nessa noite que muitas situações, muitas circunstâncias nos tiram do nosso normal emocional, nos tira do nosso equilíbrio, nos tira da nossa condição normal de agir, de falar, de reagir diante das circunstâncias. E nessa hora nós precisamos ser como um profeta, nós precisamos nos controlar, nós precisamos sair do centro do problema, precisamos sair do meio da confusão, nos retirar. E depois, isolados, somente você e Deus terem uma conversa. Somente eu e Deus podemos resolver os problemas de forma tranquila e calma. Quando você sai do centro e vai para um outro local, e aí você e Deus têm uma conversa, as coisas mudam. A Bíblia diz que quando aquele profeta fechou a porta, ele começou a falar com Deus, ele orou e ele clamou. E ele fez um ato profético ali, e Deus então respondeu a sua oração.
Quando ele voltou para o cômodo onde a mulher estava, ele já voltou com um filho vivo no colo. O problema estava resolvido. A confusão acabou. Eu quero te dizer, se você está vivendo algo difícil, algo complicado, saia do furacão, saia da tensão do problema, se retire e vá falar com Deus. Eu tenho certeza que quando você voltar, você já vai ter a solução nos seus braços, como o profeta tinha aquela criança viva. Deus te abençoe, um beijo no seu coração.